Pessoal, como é que vocês estão? Morar fora do país é mais barato do que você imagina. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês, pessoal, como foi minha experiência aí, quanto que eu gastaria para morar fora e o quanto que você pode gastar. E isso daí não é algo que você vai gastar tudo de uma vez. Você pode fazer de forma parcelada e temporariamente por períodos, né? Então você vai conseguir ter uma economia muito boa sem se apertar. E dentre esses três tipos de visto, pessoal, que a gente vai trabalhar aqui para mostrar o exemplo, que é o H2A, H2B e o EB3, que é vistos que eu já estou falando aqui no canal, nós temos alguns passo a passo para você começar a trabalhar, de quanto dinheiro você vai precisar antes de viajar, né? Então ali nós temos o passaporte, a candidatura, o visto, a viagem, os primeiros dias, né? E o começo do trabalho. Conseguir tudo isso não é necessariamente você vai ter que desembolsar todo esse valor de uma vez, então você não vai se apertar de uma vez só. Você tem possibilidade de fazer isso de uma forma bem econômica. Esses três caminhos têm custo diferente por conta do objetivo específico, né? H2A, que é o trabalho em agrícola, que tem vários vídeos explicando aqui detalhadamente sobre ele e se encaixa para todo tipo de pessoa. Ele tem muito mais benefícios, né? O H2B também é muito bom, se qualifica para muitas pessoas. Tem um pouco menos de vaga quanto o H2A, porém, ele tem alguns benefícios menor do que o agrícola. E o EB3 seria um visto permanente que já te dá a possibilidade do Green Card. Então, você vê que são categorias diferentes. Um é trabalho temporário e o outro já é permanência. Então, isso tem custos diferentes. Embora seja um visto que tem muito benefício, pessoal, você vai ter alguns custos inicial ali, mas é algo temporário, tá? Não é que você vai pagar isso para sempre. Você vai ter ali o trabalhador no início vai pagar para você, né? Começa o trabalho, você paga primeiro, você começa o trabalho, depois o empregador reembolsa, né? E aí tem um custo final entre o dinheiro que você precisa para chegar e o dinheiro que seria o definitivo para você, que é sua obrigação ter o custo, né? E nós temos o custo final. E o primeiríssimo custo que não tem como fugir, pessoal, que todo mundo que quer sair do país é necessário ter esse aí, que é o documento. É o documento que é o passaporte, é um documento internacional para você poder sair. Você paga uma taxa ali mais ou menos de 257,25 centavos, né? Arredondando 258 reais para você ter esse documento. Ele vale por 10 anos. Então é um valor bem considerável ali, não é baratinho, mas também não é muito caro, se tratando de um documento válido que dura 10 anos, né? E você recupera isso muito rápido assim que você consegue o trabalho lá. E como muitos vêm aqui nos comentários pedindo se eu estou oferecendo algum tipo de serviço, se eu ofereço assessoria, se eu preparo currículos, ajuda, algo do tipo, infelizmente eu ainda não faço isso, tá bom, pessoal? Eu estou fazendo aqui de forma gratuita, eu quero só ajudar mesmo, o máximo possível. Eu ainda não tenho experiência própria de dizer que eu ajudei uma pessoa do começo ao fim com o trabalho H2A, H2B, e ele chegou realmente lá. Assim que eu consegui fazer esse feito, já estou ajudando algumas pessoas de forma gratuita, né? Assim que eu conseguir realizar esse feito, significa que realmente eu tenho um conhecimento avançado nisso, eu posso oferecer algum serviço. Por enquanto, pessoal, só estou ajudando vocês de forma gratuita para que vocês tenham esse sonho de realizado também. E dentro disso, tem duas opções. Quando você vai preparar o currículo, vai procurar uma vaga, existem empresas especializadas que ajudam nisso. Não posso indicar nenhuma delas aqui, porque eu até conheço algumas, mas eu nunca vi o serviço dela e eu nunca contratei, né? Então você tem essa opção também. Porém, você tem a opção de fazer de forma gratuita. E aqui no meu canal eu ensino detalhadamente cada passo a passo para você aprender. Tem uma playlist completa ali que é praticamente um curso que você consegue desenvolver do início ao fim, conseguir uma vaga trabalhar nos Estados Unidos legalmente, pessoal. Dentro dos projetos aqui que você tem de mudança, você tem ali o H2A e o H2B e o EB3. E muitos documentos que você precisa enviar, você vai ter que ter um custo ali que seria relacionado à tradução. Todos os documentos precisam ser traduzidos? Necessariamente não, mas quanto mais traduzir, melhor é. E aí, você tem um custo nisso aí. E existe dentro das traduções vários tipos de traduções. Tem a tradução juramentada, que é uma empresa especializada, tem a tradução
que ela é certificada, ou seja, uma pessoa que realmente fala inglês, que é professor de inglês, algo do tipo, ele pode fazer uma certificação comprovando que ele realmente está falando que aquilo ali é a tradução verdadeira. Se caso eles descobrirem se tem alguma coisa errada, quem vai ser criminalizado é o cara que certificou. Então, buscar sempre um bom profissional para fazer a tradução é necessário. Não precisa ser o tipo de tradução juramentada da mais cara possível. Só tem uma pessoa certificada. E cada lauda, ou seja, cada página tem um custo. Somando tudo isso, você vai entender qual é o seu custo. Porém, tem muitas petições que você faz aí que você pode utilizar a inteligência artificial para fazer as traduções sem problema nenhum. E é aceito, pessoal. Eles acreditam muito, eles te dão um voto de confiança. Eles têm muito essa de dar o voto de confiança para você. E aí, dentro disso daí, se caso eles pegar você na mentira, que eles vão tentar descobrir, e eles pegar na mentira, perdeu seu voto de confiança totalmente com os Estados Unidos, praticamente. E ou aquela pessoa que você está se relacionando ali, o empregador. Procura de vaga, pessoal, ela deve ser realmente gratuita. Embora que tem empresas que ajudam a procurar muito mais rápido, muito mais fácil, que eles tenham, eles conseguem ter acesso ali à lista de randomizada, que são pessoas que estão sendo contratadas, ou empresas que estão legalizadas, né, para contratar, e acaba acelerando o processo. No Seasonal Jobs, você vai aparecer essa lista randomizada toda inserida ali, porém ela é um pouco mais lenta ali, inserir ela, tá, pessoal? Então, ali onde você pode procurar, eu indico principalmente Seasonal Jobs, embora tenha outros sites também, mas o primordial é Seasonal Jobs. Todas essas vagas sempre estão na internet. Você tem que ter o currículo preparado, seu tempo, eventuais traduções que você tem que fazer, tudo isso para agilizar. Tome muito cuidado com custos suspeitos, né? Pagar por endereço de fazenda, pagar para entrevista, pagar para garantir a vaga, pagar uma reserva ao recrutador, isso não existe, tá, pessoal? Se alguém estiver fazendo isso, isso é ilegal. E aqui está o passo a passo para você que quer trabalhar com H2A. Primeiro, a vaga agrícola, a entrevista com o empregador, aí faz a petição, demora um tempinho, tá, pessoal? Tem um vídeo explicando detalhadamente todo o processo. A petição aprovada, você recebe um documento, você preenche o DS-160, é onde você paga a primeira vez ali, a primeira taxa, que é o DS-160. Depois vai no consulado fazer entrevista, vai para a viagem e chega no trabalho. E aqui, pessoal, tem um gráfico de cores aqui para você entender o que é cada um deles. O que é vermelho é o seu gasto, né? É obrigação sua. E o verde é onde o empregador paga para você. E o amarelo é onde você adianta, você paga ali para fazer ter aquela passagem, por exemplo, e depois eles devolvem para você o valor, né? Você tem um estorno. O caminho do H2B, ele é parecido com o H2A, porém tem umas diferencinhas, né? Você procura a vaga não agrícola, né? Faz entrevista ali com o empregador, faz a petição, preenche o TS-160, vai para o consulado, faz a viagem e chega no trabalho. Porém, o que diferencia um pouquinho é que geralmente há muitas vagas a moradia é compartilhada ou a moradia tem um custo. Em alguns casos, a moradia ela é cobrada de você. Então, às vezes eles dão um alívio ali para você começar a pagar daqui 15 dias, né? Quando você recebe a primeira vez. Mas às vezes eles pedem que seja um pago o adiantamento ali, né? E isso daí geralmente é falado na entrevista, tá? Mas não é algo para se preocupar, que a grande maioria eles já oferecem a moradia para você ali e cobram um custo mais baixo do que você fosse alugar sozinho, tá? Em relação à taxa que é oficial que você tem que pagar, e aí você faz a conversão do dia, né? O H2A, se a taxa do visto está saindo em algo em torno de $205, hoje, no cotação de hoje, vai dar em torno de 1.056. O H2B, que é o mesmo tipo de visto do H2A, mas é categoria diferente, então é o mesmo valor. Para quem vai com o EB3, que é algo permanente, ele tem duas taxas para pagar. A primeira é de $345 e depois de lá para frente ele tem que pagar a taxa de imigração que é de $235. Então ele tem um custo maior porque é um visto de residência, ou seja, você vai entrar com o Green Card. Porém, o H2A, H2B serve como uma porta de entrada para esse visto aí, sem dúvida nenhuma. Bom, o custo de ir até o consulado, pessoal, aí vem uma outra questão.
E aqui no Brasil, o consulado americano existe ele em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. No meu caso aqui, onde eu consegui encontrar uma vaga para mim fazer entrevista o quanto antes, mais rápido possível, como demorou para chegar meus documentos, eu tive que esse atraso. Então, o lugar que tinha a vaga mais rápido possível era São Paulo. Todos os outros lugares estavam dando com mais de um mês ali para fazer a entrevista e o empregador ele precisava que eu chegasse logo. Então, eu saía de Tangra da Serra para Cuiabá, de Cuiabá pegar o avião para São Paulo. E ali dentro disso vai depender de onde você mora, se você tem que calcular seus custos. Custo de combustível, custo de avião, transporte por aplicativo, ou ônibus, né? Estacionamento, alimentação, tudo isso, também hospedagem, né? Tudo isso conta e é fundamental ali na sua somatória. Bom, e essas entrevistas geralmente ela vira uma viagem de vários dias, na grande maioria. Tem a chegada, a hospedagem, a entrevista, a espera e o retorno. Veja bem, você vai viajar para lá, compra passagem de volta, claro, né? Você vai voltar para sua residência. Você tem um custo da hospedagem. A hospedagem hoje em dia pode colocar algo em torno de 150 a 200 reais. Um hotelzinho bom, mas não luxuoso. E aí, geralmente, você tem que ir num dia no CASE. No segundo dia, no caso, vai tirar as digitais e a foto. No segundo dia, você vai fazer a entrevista. E aí, você tem que esperar também. E no máximo uma semana, o seu passaporte já está com visto, porque ele tem prioridade, né? Para você ir logo trabalhar. Então é necessário você ficar mais um tempo lá esperando. Um pulo do gato para vocês, uma dica que eu posso te dar. Se você for fazer entrevistas, sempre procura oportunidades em Brasília. Vai depender de cada um, claro, mas em Brasília, se você conseguir encontrar vaga, você consegue fazer tanto a ida no CASV, tirar as digitais e a foto na parte da manhã, e já na parte da tarde você fazer a entrevista. Você consegue marcar tudo para o mesmo dia. Nos outros estados, geralmente é de um dia para o outro. Não pode marcar os dois no mesmo dia, tá? Acontece alguns casos assim, mas na grande maioria não, tá, pessoal? E aí você economiza mais dias de hotel e acelera também para a questão da ansiedade, né? Na compra da passagem para ir para os Estados Unidos, existe três cenários. O empregador compra a passagem diretamente, ou seja, você não sabe nada, você só fala para ele que está com o visto disponível, ele vai comprar para você, vai escolher tudo para você, você só chega lá e entra e viaja. Outro caso, o empregador ele manda o dinheiro para você e você faz a compra. E no terceiro caso, que a maioria faz assim, você compra a passagem, quando você chegar lá, que você está trabalhando direitinho, ele te reembolsa a passagem sua. E nisso aí não é somente a passagem, tá? Existem outros custos também, de visto, hotelaria, tudo mais. Em relação ao H2A, o que que o empregador ele deve cobrir para você, tá? A taxa do invisto tem que ser reembolsada no primeiro pagamento. A alimentação necessária durante a viagem também é um custo que ele tem que cobrir para você também. Moradia gratuita quando você chegar lá. A viagem de ida, né, reembolsada após 50% do contrato que você está trabalhando lá, ele já reembolsa para você. Esse é o limite máximo. Na maioria das vezes ele já reembolsa antes, bem no início. E aí, quando você cumpriu com o contrato, ele compra a passagem sua de volta para você voltar para o seu país, aqui no Brasil. E transporte diário gratuito também para você. 2B é quase a mesma coisa, né? Pagar a taxa de visto, reembolsando já no primeiro pagamento, viagem de ida e mais subsistência ali, tudo pago para você. A passagem de volta, né, após o fim do contrato. Recrutamento não pode ser cobrado de você, ou seja, muitos deles usam empresas terceirizadas para fazer tudo isso, então não pode cobrar de você. E o que não é automaticamente grátis, mas pode acontecer de graça para você, né? Mas às vezes vai ser sua obrigação pagar. É o aluguel, o calção, o transporte diário, a alimentação e o telefone. A alimentação e o transporte diário, às vezes você pode ganhar sim no H2B, tá, pessoal? Mas não é tão comum dessa forma. Bom, e quanto que se deve levar para os primeiros dias que você vai ficar? Lembrando que quando você chega lá, você vai fazer o pedido do seu Social Security, ele leva até uns 15 dias para chegar na sua residência. Então você não vai receber enquanto você não tiver o Social Security. Então pode colocar aí de 15 a 20 dias. E dentro disso aí você vai ter que levar um dinheiro para você bancar os seus gastos inicial. Seria alimentação, algumas roupas, no caso de lugar que você vai frio, né?
lavanderia para você lavar. Às vezes tem na casa ali ou tem algo ali perto, né, para você ir lavar. Mas você vai ter que comprar os produtos de sabão, né, limpeza. É bom sempre ter um dinheirinho para emergência, que sempre pode acontecer. Chip do telefone também é custo seu, higiene pessoal e o transporte, caso você queira fazer alguma coisa que não é da sua obrigação ali, como por exemplo ir trabalhar na fazenda. Você vai querer passear, então aí já é um custo seu, tá? Então, pessoal, a rota que você escolhe é o que vai definir o seu custo. Pela minha experiência, do que eu tive aqui, o visto permanente do EB3, ele já tem um custo muito maior porque você está indo de residência para morar. Então, ele é um pouco mais caro. Então, vai depender de cada pessoa, a quantidade de pessoa que tem na família e tudo mais. Já o H2B, você tem ali o custo de mais ou menos 12 mil e você vai reembolsar algo em torno de 3 a mil ou até 6 mil. Então, querendo ou não, você vai ficar um custo relativamente baixo, de 5 a 6 mil ali tranquilamente no H2B. Já o H2A, no meu caso, a minha experiência estava dando um gasto de 9.650. Porém, quando eu chegasse lá e começasse a trabalhar, ele já ia me reembolsar algo em torno de 6 mil. Subtraindo isso, pessoal, 9 mil menos 6 daria um custo aí de 3.650 reais. E uma boa parte desse custo aí já foi pago já faz um tempo, então não seria pegar esses 9.650 de uma vez de mim só, uma paulada só. Então você vê que tem uma diferença muito boa, né? Ou seja, com menos de 5 mil reais você já tem a possibilidade de ir para os Estados Unidos trabalhar. E para você saber que nem tudo é tirado da minha cabeça, eu sempre utilizo algumas fontes de referência para a gente poder fazer esse vídeo. Então, quem quiser, tá aqui a opção de você identificar as fontes aí e verificar se eu estou falando a verdade ou não, tá ok? E para você que ficou até o final aqui, pessoal, agradeço muito aí sua presença, se inscreva no meu canal, curta aí os vídeos aí. E vamos lá, pessoal, que vai ter um próximo vídeo aí que eu vou falar sobre Estados Unidos ou Europa, onde é melhor trabalhar. Esse daí é o próximo o vídeo que a gente vai fazer, bem explicado. E você que não conhece o canal, não conhece todo aí a trajetória, veja esse vídeo aí, como trabalhar nos Estados Unidos de forma fácil, sendo brasileiro, aonde ali é o primeiro vídeo da minha série que eu falo sobre o visto de trabalho H2A, que você vai trabalhar legalmente. Veja bem, pessoas estão indo de forma ilegal, correndo risco de vida, gastando de 50 a 100 mil reais, atravessando o México, sendo que você pode ir de forma legal, entrar de cabeça erguida e gastar menos de 5 mil reais, ou seja, uma diferença gritante e ainda ganha muito mais do que se fosse legal.